Bom dia para todos. Hoje a gente vai falar sobre tromboembolismo pulmonar. Peço ao pessoal para curtir e inscrever no canal para receber as atualizações, me dar um feedback, fazendo comentários e sugerindo temas para as próximas aulas, tirando dúvidas, compartilhando experiência. Então vamos começar. Hoje é tromboembolismo pulmonar. Então basicamente a gente contextualizando no atendimento para as emergências clínicas, as vias aéreas vão estar pérvias, né? Porque não vai ser uma TEP que vai obstruir a via aérea. Mas no briefing a gente vai ter problemas. Então, quando a gente fizer a avaliação do B, consequentemente vai haver a necessidade de alguma dessas medidas, tá? Que é oxigênio, baixo fluxo ou máscara de alto fluxo. VNI, nesses casos, não ia ter qualquer melhora e às vezes até intubação orotraqueal, nos casos mais graves. Então, vai se apresentar com insuficiência respiratória e uma dessas coisas a gente vai ter que fazer. E uma das causas de insuficiência respiratória. Então, é isso aqui que vai acontecer na apresentação da TEP. Uma insuficiência respiratória aguda, que a gente não sabe a causa e descobre posteriormente. E essas são as causas mais comuns. Esses 4 temas a gente até já tem aulas. Hoje vai ser sobre tromboembolismo pulmonar. Outra apresentação que é associada ou às vezes até isolada é o choque, propriamente dito, tá? Então lembrar que TEP é uma causa de choque que a gente tem sempre que investigar. Então tromboembolismo pulmonar é uma obstrução das artérias pulmonares ou de seus ramos, por um coágulo proveniente do sistema nervoso. Em geral, esse coágulo sai desprendido das veias ilíacas, femorais e poplítea, mas outros leitos venosos, como o membro superior, veia cava inferior, átrio e veias pélvicas, também são possíveis. É menos comum, mas pode acontecer. É uma doença comum e de alta mortalidade, que sem tratamento pode chegar a ter 30% de óbito, tá? Então, sempre vai haver um desprendimento de um trombo de um desses leitos venosos, passa pela circulação cardíaca e vai para a pulmonar, obstruindo, formando o tromboembolismo pulmonar. Os fatores de risco são cirurgias recentes, politraumatismo, imobilidade, neoplasia ativa, tabagismo, obesidade e trombofilias, como fator 5 de Leiden, mutação do gene da protrombina, por exemplo. Então, são fatores de risco comuns que a gente sempre tem que pesquisar nos pacientes que a gente suspeita de tromboembolismo pulmonar. A tríade clássica vai ser uma dispneia, uma dor torácica, uma tosse, algumas vezes com hemoptise. Entretanto, esses aqui são sintomas propriamente ditos, na maioria das vezes. Uma dispneia, que pode ser aguda em segundos, 70% mais ou menos do caso, e em minutos, em torno de 20%, mas não necessariamente precisa ser tão aguda a dispneia. Pode ser uma evolução de dias de dispneia, lentamente progressiva em dias. Mas o mais comum seria segundos, né, e minutos. Dor torácica pleurítica, então uma característica, tosse, ortopneia, hemoptise e pré-síncope. Seriam os sintomas aqui mais comuns e elas acontecem nesse percentual aqui, ó, 73% das TEPs vai ter dispneia e assim por diante, 60%, 66%, tosse 37%, ortopneia 28%, hemoptise 30%, 13% e pré-síncope ou síncope com apresentação que a gente em geral não considera TEP, pode se apresentar, assim, em 10% dos casos. As manifestações clínicas vão ser essas aqui. Taquipneia, 54%, edema bilateral, 44%, unilateral, desculpa, taquicardia, 24%, sibilos, 21%. Aqui tem um diagnóstico diferencial importante com DOPL-6 exacerbada e asma. Crepitações, 18%, a TEP pode dar crepitações sim. Hiperfonese de B2 em 15% e choque em 8%. Febre é mais raro, tá? Pode acontecer sim como um sinal, e acontece em torno de 3% dos casos, segundo esse estudo aqui, tá bom? A gente sempre vai pedir os exames baseado nos diagnósticos diferenciais e também tem os exames basais para a gente fazer o tratamento adequado da TEP. O hemograma, por exemplo, a PCR se vier aumentada, vai sugerir um processo infeccioso. A função renal é importante, já que a angiotomografia com protocolo para TEP, a gente tem que considerar a função renal, porque é nefrotóxica, tá? E as glicemias são importantes para qualquer paciente grave, inclusive com TEP. Gasometria, então em 70% dos casos a PO2 vai vir em menos que 60, em ambiente, claro. E em 41% dos casos, mais ou menos, né, segundo esse estudo, tá gente? O PCO2 vai vir menor que 35, então é uma alteração sugestiva. Então um raio-x sem grandes alterações com a gasometria dessa aqui é sugestivo de TEP, a gente sempre tem que pensar. BNP, proBNP e troponinas podem aumentar em outras situações, né? Então BNP e proBNP na insuficiência cardíaca, troponina na síndrome coronariana aguda, infarto com supra ou sem supra. Entretanto, as duas aumentam na TEP sim e são fatores prognósticos, tá? Então aumento dessas duas medidas aqui, desses dois
exames laboratoriais, pode sugerir um TEP de pior prognóstico. 5-KMB é mais para diagnóstico diferencial, com isquemia mesmo, né, cardíaca, e dedímero vai entrar no fluxograma diagnóstico e a gente vai discutir sobre isso nos próximos slides. Eletro, de 12 derivações e de repouso, a gente sempre vai pedir. Ataque sinusal e alterações inespecíficas da onda T vai acontecer em 70% dos pacientes, porém um padrão de S1, T3, T3, desvio para a direita, bloqueio de ramo direito incompleto vai acontecer em só 10% dos casos, tá? Lembrando que a fibrilação atrial aguda pode ser uma apresentação propriamente dita da TEP, então pode acontecer. TEP manifesta com FA e também o eletro é importante para diagnóstico diferencial de isquemia miocárdica ou taquiarritmias. Então sempre pedir em toda suspeita de TEP. Ecocardiograma transtorácico, então vai haver uma sobrecarga de ventrículo direito, hipertensão pulmonar, visualização do trombo. A literatura fala de 30% a 40% dos casos, embora na prática a gente não veja tanto assim, mas tem essa descrição. E o sinal de McConnell, né? Um sinal ecocardiográfico bem sugestivo de tromboembolismo pulmonar. O raio-x de tórax a gente sempre deve pedir, lembrando que 12 a 22% dos casos o raio-x é sem alterações ou com alterações inespecíficas, tá? Mas pode apresentar essas duas alterações mais comuns, como derrame pleural, igual você pode ver aqui. Então pode ser uma manifestação radiológica assim da TEP, atelectasias, tá? São as comuns, e essas mais raras, né? Com Korkov de Hampton, né? Um infarto pulmonar, e sinal da ologemia, né? Que é o Western Mark, embora é bem raro de acontecer na prática a gente visualizar isso aqui, tá bom? Em seguida, quando a gente pede esses exames inespecíficos, tem que ser pedidos e avaliados, a gente vai colocar o fluxograma diagnóstico, que é mais ou menos esse aqui, tá? Score de Wells, PERC, critérios de PERC, dedímero, quando tem indicação ou não, exames de imagem. Então vamos seguir. Score de Wells, então basicamente é isso. Sinais de TVP, então vem a pontuação aqui, né, 3. Diagnóstico alternativo menos provável, frequência cardíaca maior que 100, imobilidade, TVP prévia, hemoptise, neoplasia maligna. Aí você vai pontuar e definir qual a pontuação de Wells, tá? E a partir daí você vai definir o paciente, qual o risco de diagnóstico de TEP, né? De 0 a 2 é baixo risco, 3 a 6 intermediário, mais que 6 é considerado alta probabilidade de TEP. Então, toda suspeita de TEP, joga no score de Wells e define a probabilidade aqui, tá bom? Se o Wells é menos que 2 pontos, a gente tem que fazer os critérios de PERC, que são esses aqui, tá? Então, você vai ver esses 8 itens: idade menor que 50, frequência cardíaca, oximetria, ausência de hemoptise, uso de estrógenos, ausência de história prévia de TVP ou TEP, empassamento de panturrilha e ausência de cirurgia. Se a resposta for sim para todos, a gente pode descartar TEP, tá? Agora, se for um ou mais desses itens for resposta não, aí a gente tem que prosseguir com o diagnóstico, com o fluxograma diagnóstico. Então é isso aqui, menos que 2 pontos de Wells, deve-se fazer o critério de PERC, se todos os itens forem preenchidos, né, resposta sim, TEP descartada. E sabe-se que reduz até 10% os pedidos de angio-TC quando a gente usa os critérios de PERC. Se um ou mais itens não preenchidos, aí a gente tem que prosseguir com dedímero para continuar o fluxograma diagnóstico, tá? Então aqui é até uma brincadeira, né? O rol impede o dedímero sem fazer o PERC antes, então a gente sabe que se a gente utilizar o PERC, a gente vai evitar pedir dedímero e principalmente angio-TC nos casos que são desnecessários, tá bom? Então é isso. O Wells entre 2 e 6, a gente vai pedir o dedímero, então dosou o dedímero, menos que 500 nanogramas por mililitro, a gente tem TEP descartado. Mais do que 500, a gente tem que prosseguir o fluxograma diagnóstico com o exame de imagem, tá? Então é isso. O Wells mais que 6, aí não usa PERC, muito menos dedímero, passa direto para o exame, uma modalidade de imagem que em geral é a angiotomografia. Então a TC de tórax com protocolo para TEP, a angiotomografia, então ela é um dos exames mais utilizados, tá? Agora tem vantagens e desvantagens. Então vamos falar sobre elas. Contraste iodado, então a gente tem que evitar, em quem tem alergia principalmente, radiação ionizante. Tem a questão de grávida, por exemplo, então a gente não pode usar. Nefropatia por contraste, a gente tem que sempre avaliar o paciente. Se o clíris de creatinina estimado for menos que 30%, tem um alto risco de fazer uma piora da função renal. Tem que transportar para o setor de radiologia. Em geral não tem disponível tomografia portátil para levar no setor. E tem que ter um gel 18 no membro superior direito, para injetar contraste em alta velocidade mesmo, e com volume maior, e fazer um exame com boa qualidade técnica de angio-TC. Então essas são as questões que a gente tem que conseguir com a angiotomografia. Vantagem com a rápida realização e a maior parte dos hospitais vai ter disponível.
cintilografia de ventilação perfusão é uma alternativa à angio-TC. A grande questão, o problema é que usa radiação, então não poderia usar em grávidas, é menos disponível, provavelmente mais caro, pode ter resultados inconclusivos, então desse exame aqui, desse resultado de ventilação perfusão, vai ser baixo risco, que a gente descarta o TEP, intermediária probabilidade, risco intermediário, então a gente vai ter que prosseguir com outro exame, e alta probabilidade que a gente pode confirmar TEP pela cintilografia ventilação perfusão, tá? Vantagem que é a ausência de nefrotoxicidade. Duplex scan venoso de membro inferior tem uma limitada sensibilidade, é operador dependente e tem uma questão é que o próprio trombo ele pode se desprender totalmente das veias, né, dos membros inferiores e não ser mais visível, apesar de causar TEP, ou vir de outros leitos venosos, igual o membro superior, artérias pélvicas, renais, e claro que o duplex scan de membro inferior vai ser negativo, tá? Então a gente costuma usar para o diagnóstico de TEP somente nos casos que a gente, por algum motivo, não pôde usar a angio-TC, que é o principal, ou a cintilografia, ventilação perfusão. A angiorressonância magnética é uma outra possibilidade, mas é menos disponível, menos estudado na literatura, mais demorado e mais caro o exame, então em geral a gente não costuma fazer, tá? E a angiografia pulmonar, que é o padrão ouro, digamos assim, tá? Então vai para hemodinâmica e injeta uma quantidade maior de contraste, é um exame com certeza absolutamente mais invasivo, então tem um potencial maior de complicações. Vai ter essa imagem aqui, que o médico especialista na área vai interpretar, e é muito pouco utilizado na prática por isso. Maior quantidade de radiação, de contraste iodado, invasivo, transportar para o setor. Então acaba se limitando a, se a gente precisa fazer uma angiografia por outro motivo, tipo uma angiocoronariografia, já vai fazer mesmo, aí aproveita e faz a angiografia pulmonar. Então seria a indicação na prática, das poucas indicações na prática de angiografia para o diagnóstico de TEP, tá bom? Então é isso, depois do diagnóstico definido qual exame eu vou fazer, a gente sempre tem que pensar na anticoagulação empírica, tá? Então é 3 pontos para a gente pensar se vai fazer ou não a anticoagulação empírica. A anticoagulação empírica é se anticoagular plenamente o paciente sem ter certeza do diagnóstico ainda, porque você ainda está aguardando os exames, né? Um daqueles exames que a gente falou. Então você vai avaliar o risco de sangramento, se for alto, é pouco provável que a gente queira fazer uma anticoagulação empírica, se o paciente tem um risco alto de sangramento, não sei, uma plaquetopenia, por exemplo, aí eu sem convicção nenhuma de TEP, um exame confirmatório, vou fazer, então é improvável, tá? Probabilidade de TEP, então quanto menor, então menos a chance de a gente ter que utilizar anticoagulação empírica, tá? Quanto maior a chance de TEP, maior a probabilidade de anticoagulação empírica e o tempo estimado para o teste diagnóstico. Então se for num lugar que tem um angio-TC rapidamente disponível, vai lá e faz. Aí se confirmado, faz a anticoagulação, tá? Se não, descarta, descobre qual outro diagnóstico está causando insuficiência respiratória. Então esses são os 3 pilares que a gente considera na hora de decidir se vai anticoagular sem saber se é TEP, sem ter certeza se é TEP ou não, tá bom? Fibrinolítico. Então as indicações de fibrinolítico na TEP são quando a pressão arterial sistólica é menor que 90 ou houve uma queda de 40 mm de Hg na pressão sistólica basal por mais de 15 minutos, essas alterações, sem outra causa aparente. Então essa seria uma indicação de fibrinolítico na TEP, tá? Claro, gente, sempre vai pegar essa tabela e vai olhar se tem contraindicações absolutas, que é isso. Antiga, tem história de hemorragia intracraniana, tem lesão vascular cerebral, e dentre essas outras causas aqui, né? AVC nos últimos 3 meses, dissecção de aorta, coagulopatia, teve TCL, trauma de face nos últimos 3 meses. Você vai pegar essa tabela e verificar e perguntar se o paciente tem, tá? Tem as contraindicações relativas aí, vocês têm que considerar se vai fazer ou não, que é basicamente isso: hipertensão severa, história de AVC isquêmico, trauma, uma PCR prolongada por mais de 10 minutos, uma punção de artéria ou vasos não compressíveis, claro, não é de periférico, né? São centrais, procedimento invasivo recente, gravidez, úlcera péptica, aí vocês vão pegar e olhar, tá? Lembrando que são contraindicações relativas, então a gente vai olhar e ver se vale o risco de trombólise. Se uma vez definido não tem contraindicação absoluta, ou não tem relativo, ou se tem um relativo e a gente resolve assumir o risco, a gente vai prescrever alteplase, 100 mg em 250 de soro e corre em 2 horas. Vai dosar PTTA de 4 em 4 horas depois de correr a alteplase, e quando o PTTA estiver entre 2 a 2 vezes e meio o valor basal, supondo o valor de 20, e o PTTA está 40, 45, ou seja, caiu, em geral quando você acaba de usar a alteplase, o PTTA fica incoagulável. Aí à medida que passa o efeito, ele vai caindo. Aí quando o PTTA chegar entre 2 e 2 vezes e meio basal,
é a hora de você usar a heparina não fracionada, tá? Aqui você vai evitar o uso de novos anticoagulantes, Marevan e até de heparina de baixo peso molecular quando a gente usa fibrinolítico. Se o paciente não tem indicação de fibrinólise, não é TEP instável, é TEP estável, aí eu vou usar um dessas medicações, um desses esquemas, na verdade, né, de tratamento de anticoagulação plena. Heparina não fracionada, ou heparina de baixo peso molecular, associado com varfarin, depois deixa só varfarin, vamos falar sobre isso, ou um dos novos anticoagulantes orais, que a gente também vai explicar. Então, se a gente decidir por heparina não fracionada, a gente vai dosar o PTTA antes, fazer um bolo de 80 unidades por quilo, lembrando que 5 ml da solução, da ampola de heparina, cada ml tem 5.000 unidades, tá? Então, vai fazer essa conta, quantos ml vai dar, e depois uma dose contínua, de 18 unidades por quilo por hora, na bomba de difusão contínua. Vamos passar isso aqui para a prática. Então, basicamente é isso. Você vai pegar essa heparina, que tem 5.000 unidades por ml, um frasco de 5 ml, vai diluir ela em 245. Claro, fazer um bolo de 1 ml antes, que corresponde àquelas 80 unidades por quilo, tá? E depois colocar essa diluição na bomba de difusão e iniciar 10 ml hora. Dosar PTTA 6 horas depois, e assim, 6 em 6 horas, mantendo o PTTA em torno de 1,5 vezes, 2,5 vezes o basal. Aí o paciente está anticoagulado, tá bom? É igual eu falei aqui. Quando eu alcançar isso aqui, um PTTA de anticoagulação plena, a gente vai iniciar o Marevan, varfarin, 5 mg às 18 horas, e manter os dois simultâneos, heparina não fracionada e o varfarin, por 4 a 5 dias pelo menos. E após 2 RNIs consecutivos, né, entre esses 4 a 5 dias, ou um pouco depois, mais 2 RNIs consecutivos, com valores entre 2 e 3, eu vou suspender a heparina não fracionada e deixar só o Marevan. Então essa é a transição que a gente faz da heparina não fracionada para o Marevan. Eu posso optar também pelo esquema terapêutico de heparina de baixo peso molecular. Aí eu vou fazer enoxaparina, 1 mg por quilo, subcutâneo de 12 em 12. Um exemplo aqui, um paciente de 60 kg, vai ser essa apresentação e essa prescrição de heparina de baixo peso molecular. Mesma coisa para transição para varfarin, tá? Então, 18 horas do mesmo dia, a gente inicia varfarina, não precisa de PTTA aqui, é só iniciar. 4 a 5 dias de uso simultâneo, pelo menos, e 2 RNIs consecutivos entre 2 e 3, eu suspendo a enoxaparina e deixo só o Marevan. Finalmente, a gente pode usar um dos novos anticoagulantes orais, principalmente se o paciente for estável, tá? Então, você vai passar pixabana, 10 mg VO de 12 em 12 por 7 dias. Depois desses 7 dias, na posologia de 5 mg VO de 12 em 12 por 3 a 6 meses, habitualmente. Tem paciente que a gente prolonga por 9 a 12 meses, tem paciente que usa indefinidamente. Mas a maioria das vezes, quando existe um fator transitório reversível para a técnica do tromboembolismo pulmonar, a gente usa por 3 a 6 meses. Ou então, rivaroxabana, 15 mg VO de 12 em 12 por 21 dias, seguido, depois dos 21 dias, de 20 mg VO de 24 a 24 por 3 a 6 meses. Lembrando, pode ser 9 a 12 meses, pode ser indeterminada, dependendo da situação do paciente, mas quase sempre vai ser 3 a 6 meses quando a gente tem um fator transitório de tromboembolismo. Então é isso. Muito obrigado pela presença, pessoal. Então até a próxima aula. E vamos para a próxima aula.